Minha esposa achou que me dar 28 dias de silêncio seria a forma perfeita de me ensinar uma lição. E sabe de uma coisa? Funcionou. Porque no 29º dia eu percebi, de uma vez por todas, que minha vida era infinitamente melhor, sem ela. Era uma terça-feira à noite quando tudo mudou. Cheguei do trabalho e encontrei a casa completamente silenciosa. Não aquele silêncio tranquilo que você aprecia depois de um longo dia, mas sim um silêncio pesado e deliberado. Ela estava sentada à mesa da cozinha, rolando o celular como se eu nem existisse. Como foi seu dia? Perguntei, largando as chaves no balcão. Nada. Nem sequer um olhar. Está tudo bem? Insisti. Ainda assim, silêncio total. Ela se levantou, passou por mim como se eu fosse um móvel qualquer e subiu as escadas. Logo depois, ouvi a porta do quarto bater com mais força do que o necessário. Aqui está o ponto sobre minha esposa, ela sempre foi dramática, mas aquilo parecia diferente. Na noite anterior, tínhamos tido o que, para mim, foi apenas uma discussão comum sobre as responsabilidades da casa. Ela vinha reclamando de ter que lavar a roupa enquanto eu estava no trabalho, mesmo que eu cuidasse de todo o quintal, manutenção do carro e da maioria das contas. Quando sugeri que poderíamos dividir as tarefas de forma mais justa, ela se irritou. Mas eu nunca imaginei que chegaria a esse nível de comportamento infantil. Nos 3 dias seguintes, ela manteve essa rotina bizarra. Preparava café da manhã só para ela e deixava minha louça na pia. Lavava apenas as roupas dela e deixava as minhas no cesto. Pedia comida por aplicativo só para uma pessoa e comia bem na minha frente sem oferecer nenhum pedaço. O mais enlouquecedor era que ela continuava respondendo aos outros normalmente. Quando o celular tocava, ela se transformava, sorrisos, conversa animada com amigos ou familiares. Assim que desligava, eu voltava a não existir. No 4º dia, percebi o que realmente estava acontecendo. Aquilo não tinha nada a ver com nossa discussão. Era um jogo de poder. Ela estava usando o tratamento de silêncio como arma, esperando que eu cedesse, implorasse por perdão, rastejasse por atenção. Eu já tinha visto ela fazer isso com a própria irmã, uma vez, em uma reunião de família. A pobre mulher passou a noite inteira tentando se desculpar por uma bobagem, enquanto minha esposa a ignorava completamente. Mas havia uma diferença, eu não era a irmã dela. No 5º dia, algo curioso aconteceu. Eu estava assistindo a um jogo na sala quando ela desceu. Ficou parada ali por 1 minuto inteiro, claramente esperando que eu notasse sua presença, tentasse puxar conversa, mostrasse que o silêncio dela estava funcionando. Como eu não tirei os olhos da TV, ela chegou a pigarrear alto. Continuei vendo o jogo. Ela subiu as escadas batendo o pé e, logo em seguida, ouvi sua voz no telefone ecoando pelas paredes finas. Ele está sendo tão teimoso, acredita que nem tenta consertar as coisas? Foi então que caiu a ficha, ela não estava me ignorando porque estava magoada. Estava me ignorando porque queria me treinar, como se fosse um tipo de condicionamento comportamental. Dar o gelo no marido até ele aprender a se submeter a tudo o que ela deseja. O problema com esse plano? Eu estava começando a perceber como a casa tinha ficado, em paz. Sem críticas constantes sobre como eu carregava a máquina de lavar. Sem reclamações sobre o que eu assistia na TV. Sem sermões sobre deixar uma xícara de café no balcão por 5 minutos. Pela primeira vez em anos, eu podia chegar em casa e realmente relaxar. No fim da primeira semana, tomei uma decisão: se ela queria jogar, eu jogaria também, mas não da forma que ela esperava. Havia coisas que eu amava fazer e que havia abandonado pouco a pouco por causa das críticas dela. Coisas que faziam parte de quem eu era antes de começar a pisar em ovos com o humor dela. A música, por exemplo. Eu costumava ser músico, não apenas como hobby, mas profissionalmente. Toquei saxofone em uma banda de jazz por 5 anos antes de nos casarmos. Tinha até um estúdio em casa, que acabou virando o quarto de artesanato dela, que, ironicamente, nunca foi usado para artesanato nenhum. Mas, ao longo dos anos, toda vez que eu tentava praticar, vinha algum comentário. Esse barulho está me dando dor de cabeça. Precisa mesmo tocar essa música de novo e de novo?
E o meu favorito? Tem certeza de que já foi músico mesmo? Porque não parece. Essas frases me cortavam fundo, porque a música não era só algo que eu fazia. Era parte de quem eu era. Mas, pouco a pouco, fui tocando cada vez menos, até que meus instrumentos acabaram guardados no fundo do armário, cobertos por caixas com as decorações sazonais dela. Bem, se ela ia me ignorar completamente, isso significava que não poderia reclamar do barulho, não é? No 8º dia, tirei o saxofone do armário. O estojo estava empoeirado e, ao abri-lo, senti algo que não experimentava há anos: empolgação. Pura e simples vontade de fazer música de novo. Coloquei-me na sala, bem no caminho para a cozinha, e comecei a tocar. Vou ser honesto, estava enferrujado. Muito enferrujado. As primeiras notas saíram ásperas, meu embocadura estava completamente fora de forma. Em circunstâncias normais, teria sido o momento perfeito para ela soltar algum comentário venenoso sobre minhas habilidades. Mas não podia, não sem quebrar a própria regra. Em vez disso, ouvi os passos dela pararem no alto da escada. Depois de uns 30 segundos de escalas básicas, escutei a porta do quarto bater tão forte que a casa tremeu. Eu sorri, e continuei tocando. No dia seguinte, incluí o teclado na rotina. Coloquei-o na sala de jantar, onde a acústica era melhor. Passei uma hora revisitando antigos estándares de jazz, os dedos lentamente lembrando progressões que antes eu tocava até dormindo. Ela desceu bem no meio de Take 5. Pelo canto do olho, vi quando parou, claramente querendo dizer algo, o rosto ficando cada vez mais vermelho. Quando errei uma nota no meio da ponte, vi a boca dela começar a se abrir, provavelmente pronta para soltar uma daquelas críticas de sempre. Mas aí ela se lembrou do joguinho que estava fazendo e fechou a boca de repente. Em vez disso, pegou a bolsa e saiu de casa furiosa, batendo a porta da frente com força. Terminei a música e percebi que me sentia mais eu mesmo do que em muitos anos. No 10º dia, já tinha estabelecido uma rotina que seria impossível apenas 2 semanas antes. Café da manhã acompanhado de escalas no teclado. À noite, sessões de relaxamento com o saxofone. A casa estava novamente cheia de música, pela primeira vez em anos. E ela estava enlouquecendo. O tratamento de silêncio deveria me deixar desesperado por atenção. Em vez disso, eu estava redescobrindo partes de mim que havia esquecido que existiam. Todas as manhãs eu montava o teclado na sala de estar e praticava progressões de jazz. A memória muscular estava voltando mais rápido do que eu imaginava. Meus dedos encontravam os acordes familiares, e de repente, eu estava tocando arranjos que não mexia havia uma década. Ela descia para pegar café, me via no teclado, e eu notava seu maxilar travar. Mas não dizia uma palavra, não podia admitir que a guerra psicológica dela não estava funcionando. A grande virada veio no 12º dia. Eu estava praticando uma peça de saxofone particularmente complicada, cheia de passagens rápidas que exigiam precisão. Já repeti os mesmos 16 compassos há uns 20 minutos, aumentando o ritmo pouco a pouco. Cada vez que errava, parava, recomeçava e tentava de novo. Ela estava na cozinha, e eu sentia a tensão vindo de lá. Cada erro meu era acompanhado pelo barulho de algo sendo colocado na bancada com força demais, uma caneca, um prato, a porta da geladeira. Até que aconteceu. Eu estava tentando passar por um trecho cromático difícil quando simplesmente desmoronei. As notas saíram como um som agudo e dissonante, horrível de ouvir, que faria qualquer músico de jazz se encolher. Ela não resistiu. Pelo amor de Deus, tem certeza de que já foi músico mesmo? Porque isso parece um animal morrendo. As palavras ficaram pairando no ar por exatos 3 segundos, até que ela percebeu o que tinha feito. Seus olhos se arregalaram e ela chegou a cobrir a boca com a mão, como se pudesse desfazer. Eu parei de tocar e a encarei calmamente. Ah, então você consegue me ouvir? Interessante. O rosto dela ficou vermelho. Ela se virou, subiu correndo as escadas e bateu à porta do quarto. Logo depois, ouvi sua voz acelerada ao telefone. Não consegui entender as palavras, mas o tom era claro. Ela estava furiosa consigo mesma por ter quebrado o silêncio.
Mas o que realmente me pegou foi o seguinte: depois de quase 2 semanas sem falar comigo, as primeiras palavras que ela disse ainda foram para me diminuir. Para tentar me fazer sentir pequeno em relação a algo que eu amava. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o rumo do nosso casamento. Peguei o saxofone e toquei aquele trecho de novo. Desta vez, perfeitamente. Os dias seguintes foram fascinantes de observar. Era óbvio que ela estava lutando contra as próprias regras. O tratamento de silêncio sempre foi a arma dela, mas eu não estava reagindo como ela queria. Em vez de me desesperar por atenção, eu estava florescendo na ausência dela. Passei a ir além da música. Lembra do banco de marcenaria que montei na garagem há 3 anos? Ela reclamava que fazia bagunça, barulho, que era perda de tempo e dinheiro. Pois bem, sem ninguém me importunando, liguei a serra de mesa pela primeira vez em meses. O som ecoou pela casa e, como sempre, ouvi a porta do quarto bater lá em cima. Continuei trabalhando, construindo uma pequena estante que planejava há anos. A satisfação de criar algo com as próprias mãos, combinada com a liberdade de fazer isso sem críticas, era viciante. Também recuperei a TV. Durante anos, eu chegava em casa e a encontrava vendo reality shows ou comédias românticas. Se eu quisesse assistir a um jogo ou algo que realmente gostava, precisava negociar ou esperar. Agora não. Eu pegava o controle e colocava o que queria. Ela entrava na sala, me via assistindo a um jogo de basquete, e saía bufando. Mas o momento mais revelador veio no 16º dia. Eu estava no meio de uma sessão noturna, mergulhado em arranjos de Miles Davis no saxofone. A música fluía, e eu estava completamente em transe. Ela desceu, aparentemente a caminho da cozinha, mas parou ao me ver tocando. Por um instante, notei algo diferente na expressão dela. Não era raiva nem frustração. Parecia quase surpresa. Como se estivesse vendo o homem que ela havia se casado, um músico. Não um homem apagado que tinha abandonado suas paixões para evitar brigas. Mas o instante passou. O rosto dela se fechou novamente, e ela voltou a subir. Logo em seguida, ouvi a voz dela no telefone. Ele está fazendo isso só para me provocar. Eu sei. Tocando aquele instrumento estúpido todos os dias. Ele sabe o quanto eu odeio isso. Pronto. A verdade estava ali. Ela não odiava a música porque era realmente incômoda. Ela odiava porque aquilo representava algo que ela não podia controlar. Algo que era meu, que me dava alegria, que não girava em torno dela. Naquela noite, depois que ela foi dormir, sentei-me na sala com o saxofone no colo e percebi algo profundo. Eu havia passado tantos anos tentando ser o marido que ela queria que tinha esquecido quem eu realmente era. O tratamento de silêncio não era um castigo. Era uma libertação. Pela primeira vez em nosso casamento, eu estava vivendo como eu mesmo dentro da minha própria casa, fazendo as escolhas que queria fazer. Fazendo as coisas que me traziam realização. E a melhor parte. Ela não podia dizer uma única palavra sobre isso sem admitir que o joguinho dela não estava funcionando. Peguei o saxofone e toquei mais uma música antes de dormir. Uma balada lenta e cheia de alma, que encheu a casa com o som que ela havia silenciado por anos. E, pela primeira vez em muito tempo, adormeci completamente satisfeito. No 18º dia, eu já não estava apenas praticando música. Eu estava sistematicamente retomando cada aspecto da minha vida que tinha entregado ao longo dos anos. E ela assistia a tudo em silêncio, presa pelo próprio jogo. A sala de estar foi o primeiro passo. Durante anos, ela havia arrumado os móveis de acordo com o jeito que favorecia a TV dela. Tudo voltado para o canto onde podia ver seus programas enquanto fingia fazer artesanatos que nunca terminava. O sofá ficava em um ângulo tão esquisito que assistir a esportes significava ficar com o pescoço torto. Pois bem, não mais. Passei uma manhã de sábado rearrumando tudo. Sofá virado diretamente para a TV, mesa de centro na altura perfeita para apoiar os pés. O suporte do saxofone posicionado ao lado da minha poltrona favorita. Quando ela desceu e viu o novo layout, ficou parada por um minuto inteiro, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Eu via que ela queria reclamar.
Dava para sentir a irritação subindo dentro dela. Mas não podia falar sem quebrar o valioso tratamento de silêncio. Então, pegou a bolsa e saiu de casa por 3 horas. Quando voltou, eu estava acomodado na minha nova poltrona, assistindo ao jogo com os pés apoiados na mesa de centro, algo que ela sempre dizia ser brega e desrespeitoso com os móveis. Ela ficou parada na porta, esperando que eu me sentisse culpado por ocupar espaço na minha própria casa. Não levantei os olhos da TV. A cozinha foi o próximo passo. Ela sempre insistiu em manter os balcões completamente limpos, exceto pelos potes decorativos que não serviam para nada. Minha cafeteira tinha que ficar no armário porque, segundo ela, deixava o ambiente entulhado. Minhas vitaminas precisavam ser escondidas porque estragavam a estética. Não mais. Montei uma estação completa de café no balcão. Cafeteira, moedor, seleção de grãos, tudo acessível para minha rotina matinal. Meus suplementos ganharam um espaço próprio. Até trouxe o liquidificador que queria usar para fazer shakes de proteína, mas que havia sido banido por ser muito grande. Todas as manhãs, eu fazia meu café bem ali, à vista, e ela tinha que passar pelo meu espaço para chegar à pia estética dela. A frustração estava estampada no rosto dela. Mas o que poderia dizer? Que eu não podia usar a minha própria cozinha. A verdadeira virada veio quando comecei a cozinhar o que eu realmente queria comer. Durante anos, o jantar era sempre o que ela decidia. Normalmente alguma receita bonitinha do Pinterest que parecia incrível, mas não tinha gosto de nada. Quando eu sugeria alternativas, ela sempre arrumava um motivo para invalidar: apimentado demais, pouco saudável, complicado demais, simples demais. Agora, eu chegava em casa e fazia exatamente o que queria. Comida mexicana apimentada que deixava a casa com cheiro de cominho e pimenta. Curries indianos que ela dizia serem exóticos demais. Até comida simples de conforto, como hambúrguer e batata frita, pratos que ela havia banido por serem coisa de gente sem classe. Ela sentia o cheiro da comida no ar e ficava rondando a cozinha, querendo claramente um pouco. Mas, como estava fingindo que eu não existia, não podia pedir um prato. Então fazia uma saladinha triste para si mesma e comia enquanto o aroma do meu jantar delicioso tomava conta da casa. A garagem virou meu santuário pessoal. Montei minha bancada de marcenaria e comecei a passar as noites lá, construindo coisas que planejava há anos: uma bancada de verdade, prateleiras de armazenamento, um suporte para a guitarra que sempre quis fazer desde antes de nos casarmos. O som das ferramentas elétricas ecoava pela casa, e eu via sua silhueta pela janela da cozinha, observando. Às vezes ela andava de um lado para o outro, claramente agitada com o barulho e a atividade. Mas não podia reclamar sem quebrar o silêncio. Numa noite, eu estava trabalhando em uma caixa de joias, apenas um projetinho simples para manter as mãos ocupadas, quando ela apareceu na porta da garagem. Ficou parada alguns minutos, observando enquanto eu media e cortava. Eu podia sentir que queria dizer algo, talvez até perguntar o que eu estava fazendo. Mas se virou e foi embora sem falar nada. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete passivo-agressivo no balcão da cozinha. O barulho da garagem está incomodando os vizinhos. Li o bilhete, sorri e joguei no lixo. Depois, fui direto para a garagem e passei 1 hora mais trabalhando nos meus projetos, fazendo questão de usar as ferramentas mais barulhentas que eu tinha. No 22º dia, a casa já parecia completamente diferente. Parecia minha de novo. A música, a disposição confortável dos móveis, a liberdade de comer o que eu queria, a possibilidade de me dedicar aos meus hobbies sem críticas constantes, tudo isso se combinava para criar algo que eu não experimentava havia anos: paz. Paz real, genuína, dentro da minha própria casa. Eu acordava todas as manhãs sem aquele nó de ansiedade no estômago, sem medo de qual humor ela estaria ou de qual seria meu erro do dia. Em vez disso, acordava ansioso pelo café, pela prática musical, pelo projeto que eu decidiria encarar. O tratamento de silêncio que deveria ser um castigo havia se transformado no maior presente que ela já me deu. Eu estava vivendo como um solteiro na própria casa. Mas sem a solidão, porque finalmente tinha reencontrado algo que havia perdido há muito tempo: a mim mesmo. E o melhor de tudo,
A cada dia que passava, a cada pequena liberdade que eu retomava, a cada momento de satisfação genuína, ficava mais claro qual deveria ser meu próximo passo. Ela achava que estava me treinando para me submeter. Mas, na verdade, estava me mostrando exatamente como poderia ser minha vida sem a constante interferência dela. O contraste estava se tornando impossível de ignorar. O 25º dia mudou tudo. Eu estava na garagem dando os toques finais em uma caixa de joias de cedro quando ouvi a voz dela no telefone. Mas, dessa vez, a conversa era diferente. Já faz quase um mês e ele age como se nem ligasse. Ele parece até mais feliz. Você acredita nisso? Estou dando tratamento de silêncio e ele anda pela casa como se tivesse ganhado na loteria. Ela fez uma pausa, ouvindo quem estava do outro lado da linha. Não, você não entende. Ele fica tocando música o dia inteiro, rearranjou os móveis, cozinha o que quiser, é como se estivesse fingindo que eu nem moro aqui. Outra pausa. Então a voz dela ficou mais aguda, mais irritada. Claro que está me incomodando. A ideia era ele perceber o quanto precisa de mim. Mas, em vez disso, está agindo como se estivesse melhor sem mim. Foi nesse momento que percebi, ela havia revelado a verdade sem querer. Não se tratava da nossa discussão. Não se tratava de tarefas domésticas ou de respeito. Nada daquelas questões superficiais com as quais estávamos nos enganando há anos. Era sobre controle. Simples assim. Ela vinha usando manipulação emocional para me manter na linha. E quando eu finalmente questionei uma coisa mínima, ela apelou para a bomba atômica, o silêncio. Era a maneira dela de dizer: viu o que acontece quando você não faz exatamente o que eu quero. Mas, em vez de me destruir, aquilo me fortaleceu. Em vez de me deixar desesperado por aprovação, me lembrou como era viver sem precisar buscá-lo o tempo todo. Larguei a lixa e entrei em casa. Ela ainda estava no telefone, andando de um lado para o outro na cozinha, cheia de energia nervosa. Eu não sei o que fazer. Amanhã completa 4 semanas, e eu planejava acabar com isso, mas, se eu quebrar primeiro, não significa que ele venceu? Ela me notou parado na porta e abaixou o tom de voz depressa. Tenho que desligar. Ele está aqui. Desligou e me encarou, como se esperasse que eu finalmente tivesse cedido, pronto para implorar. Eu apenas peguei um copo d'água e voltei para a garagem. O rosto dela desabou. Naquela noite, depois que ela foi dormir, sentei-me na sala com meu saxofone e tomei uma decisão. Se ela queria brincar de jogo, eu daria um jogo que ela nunca esqueceria. Mas, antes, precisava de algumas preparações. Na manhã seguinte, tirei um dia de folga do trabalho. Depois que ela saiu para o emprego, atravessei a cidade e fui a um escritório de advocacia que havia pesquisado online. A advogada era uma mulher perspicaz, na casa dos 50, especializada em divórcios. Em que posso ajudar? Perguntou quando nos acomodamos em sua sala. Preciso entender minhas opções. Minha esposa me dá o tratamento de silêncio há quase um mês, e percebi algumas coisas sobre o nosso casamento que não posso mais ignorar. Ela ouviu atentamente enquanto eu explicava a situação. Não apenas o silêncio recente, mas os anos de desgaste gradual da minha identidade, as críticas constantes, o fato de eu ter abandonado tudo que amava só para evitar conflito. O reconhecimento de que eu vivia como um hóspede dentro da própria casa. Parece que você já tomou sua decisão, disse quando terminei. Acho que sim. Mas quero fazer isso da maneira certa. Limpa, justa e definitiva. Passamos 2 horas revisando tudo, bens, dívidas, a casa, nossas carreiras separadas. Como não tínhamos filhos e a maioria das finanças estava dividida, seria relativamente simples. Ela preparou a papelada inicial enquanto eu esperava. Quando você quer que esses documentos sejam entregues? Perguntou, deslizando-os pela mesa. Amanhã de manhã. Dia 29. Quero que seja memorável. No caminho de volta para casa, parei em uma floricultura. Eu precisava de algo específico. Flores bonitas, mas que carregassem a mensagem certa. A atendente sugeriu rosas brancas.
Elas representam novos começos, explicou. Perfeito. Naquela noite, pratiquei meu saxofone mais do que de costume. Toquei algumas das minhas músicas favoritas, deixando o som preencher a casa mais uma vez. Ela estava no andar de cima, provavelmente planejando sua grande volta a falar no dia seguinte, acreditando que tinha vencido sua guerra psicológica. Mal sabia ela o que estava por vir. Passei a noite escrevendo 2 bilhetes. O primeiro levou várias tentativas até eu acertar. Precisava ser inteligente o suficiente para pegá-la de surpresa, mas não tão óbvio a ponto de revelar tudo imediatamente. O segundo foi mais fácil, direto, final. Ao lacrar os papéis do divórcio em um envelope, senti algo que não experimentava há anos, certeza absoluta. Não ansiedade, não dúvida, não aquele costumeiro medo que me paralisava por tanto tempo. Apenas calma, clareza e a convicção de que eu estava tomando a decisão certa. O tratamento de silêncio deveria me ensinar uma lição sobre o que acontece quando eu não me submeto à vontade dela. Em vez disso, me ensinou algo muito mais valioso: como minha vida poderia ser quando eu parasse de tentar administrar as emoções dela e começasse a honrar as minhas próprias necessidades. Amanhã, ela descobriria que o joguinho psicológico de um mês havia saído pela culatra de forma espetacular. Em vez de criar um marido mais obediente, ela tinha criado um homem pronto para ir embora de vez. Fui dormir cedo, ajustando o despertador para o amanhecer. O dia 29 seria inesquecível. O dia 29 começou como qualquer outro, exceto que acordei com uma clareza absoluta. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Iniciei a manhã como fizera nas últimas 3 semanas, com música. Coloquei o saxofone na sala e toquei um jazz lento, deliberado. As notas ecoaram pela casa e ouvi quando ela começou a se mexer no andar de cima. Provavelmente estava deitada, planejando sua grande volta, imaginando quanto eu estaria grato quando ela finalmente encerrasse a punição. Ela não fazia ideia do que a esperava. Depois da prática, arrumei as rosas brancas em um vaso simples e as coloquei na mesa da cozinha, com o primeiro bilhete dobrado ao lado. Minha caligrafia estava limpa, cuidadosa. A mensagem, perfeitamente elaborada para desarmá-la por completo. Voltei para minha rotina da manhã: café, jornal, mais música. Ato 2, fingindo que era apenas mais um dia de paz na casa que eu havia recuperado. Ela desceu por volta das 8h30, já vestida para o trabalho, mas andando devagar. Dava para ver que estava se preparando mentalmente para o grande ato dramático que havia planejado. Talvez fosse fingir que o tratamento de silêncio tinha sido um teste que eu finalmente havia passado. Talvez fosse dizer que tudo não passava de um mal-entendido. Entrou na cozinha e congelou ao ver as flores. Observei da sala enquanto ela se aproximava com cautela. Os dedos tremiam um pouco quando pegou o bilhete e o abriu. Eu havia escrito com a melhor letra possível, garantindo que cada palavra fosse clara. Obrigado pelo melhor mês do nosso casamento. O rosto dela passou por umas 5 expressões em 10 segundos. Primeiro, confusão. Depois, um sorriso começou a surgir, quando ela interpretou a mensagem errado. Então, confusão de novo. Depois, o sorriso voltou, maior dessa vez, como se acreditasse que eu estava finalmente reconhecendo que o tratamento de silêncio tinha funcionado. Ela parecia satisfeita consigo mesma. Você acha que isso é engraçado? Disse, quebrando o silêncio com uma voz carregada de indignação. Depois de tudo que você me fez passar nessas últimas semanas. Continuei tocando o saxofone, sem sequer olhar para ela. Estou falando com você! Gritou, a voz ficando mais alta. Não ouse me ignorar agora. Terminei a música, coloquei o instrumento de lado e a encarei calmamente. Ah, então você sabe falar? Achei que tivesse esquecido como. O rosto dela ficou vermelho. Isso não é uma piada. Você tem ideia do que fez com o nosso casamento? Na verdade, tenho. Levantei-me e fui até a cozinha, onde ela ainda segurava meu bilhete. Tive 28 dias para pensar exatamente no que nosso casamento se transformou. E você tem razão, isso não é engraçado. Ela parecia confusa, como se tentasse descobrir se essa era ou não a reação que queria.
Esse bilhete, continuei, apontando para o papel nas mãos dela, não é sarcasmo. Eu realmente quis dizer aquilo. Esses últimos 28 dias foram os melhores do nosso casamento. Do que você está falando? Pense bem. Sem brigas, sem críticas constantes, sem andar em ovos, sem ter que justificar por que quero tocar música na minha própria casa. Pela primeira vez em anos, eu pude simplesmente existir sem ter que administrar suas emoções a cada segundo. Ela abriu a boca para responder, mas levantei a mão. Mas sabe qual é a verdadeira razão de esses 28 dias terem sido tão perfeitos? Não foi porque não conversamos. Foi porque eu finalmente voltei a viver como eu mesmo. E isso me fez perceber algo importante. Caminhei até o balcão, onde havia deixado o segundo envelope mais cedo, bem ao lado da cafeteira que ela sempre odiou ver ali. Se 28 dias sem a sua interferência já tornaram nosso casamento melhor, imagine o que faria uma vida inteira. Entreguei-lhe o envelope. Ela o recebeu com as mãos trêmulas, e pude ver o exato momento em que percebeu que aquilo não estava indo conforme o plano. O envelope era grosso, tinha aparência oficial. O nome dela estava escrito na frente com a mesma caligrafia cuidadosa do primeiro bilhete. O que é isso? Sussurrou. Abra. Ela rasgou o envelope. Observei atentamente o rosto dela quando viu os papéis do divórcio. Os olhos dela percorreram a primeira página, depois a segunda, e voltaram para a primeira, como se não acreditasse no que estava lendo. Você não pode estar falando sério. Nunca estive tão sério em toda a minha vida. Ela encontrou o segundo bilhete preso atrás dos documentos legais. Esse era mais curto, mais direto. Agora, vamos fazer deste o melhor ano da minha vida. O silêncio que se seguiu era diferente daquele calculado do último mês. Esse era o silêncio do choque completo. Ela olhava dos papéis para mim, das flores para os papéis, como se tentasse resolver um enigma que não fazia sentido. Isso é insano, por causa de uma discussão, por eu não falar com você por algumas semanas? Não é sobre uma discussão. É sobre o que os últimos 28 dias me ensinaram. Você quis me mostrar como seria a vida sem a sua atenção. Missão cumprida. Eu gostei mais do que jamais imaginei possível. Ela jogou os papéis na mesa com força. Você não pode acabar com o nosso casamento só porque eu te dei o tratamento de silêncio. Não estou acabando com o nosso casamento por causa do tratamento de silêncio. Estou acabando porque foi a primeira vez em anos que me senti livre na minha própria casa. E isso me diz tudo o que preciso saber sobre o que nos tornamos. Peguei meu estojo de saxofone e caminhei até a porta. Aonde você vai? Trabalhar. Como qualquer outro dia. A diferença é que, quando eu voltar esta noite, não vou precisar me preocupar com o seu humor ou com quais regras terão mudado enquanto estive fora. Vou apenas voltar para casa e viver a minha vida. Parei na porta e olhei para ela mais uma vez. Ah, e a propósito, o seu tratamento de silêncio oficialmente acaba hoje. Você pode falar o quanto quiser agora, só não comigo. O divórcio foi finalizado exatamente 90 dias depois, 3 meses que pareceram o melhor período da minha vida adulta. Ela tentou de tudo nessas últimas semanas, lágrimas, barganhas, raiva, promessas de mudar. Chegou até a oferecer que eu pudesse praticar música sempre que quisesse, como se esse tivesse sido o verdadeiro problema o tempo todo. Mas eu já tinha aprendido algo valioso durante aqueles 28 dias de silêncio. Aprendi o que é paz. Aprendi como é acordar sem ansiedade. Aprendi o que significa viver autenticamente no próprio espaço. No dia em que assinei os papéis finais, voltei para uma casa que era completamente minha. Sem andar em ovos. Sem administrar as emoções de outra pessoa. Sem sacrificar partes de mim em troca de uma paz artificial. Naquela noite, montei o teclado e o saxofone na sala. Toquei por 3 horas seguidas. De Miles Davis a composições próprias em que vinha trabalhando. A música tomou cada canto da casa. E, pela primeira vez em anos, ninguém estava ali para dizer que era barulhento demais, repetitivo demais ou amador demais. 6 meses depois, entrei para um grupo local de jazz. Tocamos em pequenos lugares da cidade,
E redescobri porque a música sempre foi parte essencial de quem eu era. Os outros músicos ficaram surpresos quando contei que tinha parado de tocar por anos. Como alguém simplesmente para de fazer música? Um deles perguntou. Eu não tinha uma boa resposta para isso. Mas sabia de uma coisa, nunca mais cometeria esse erro. Minha casa se transformou exatamente no que um lar deve ser. Móveis arrumados para minha conveniência. Um espaço de música adequado, onde pratico sem julgamento. Uma oficina na garagem, onde construo coisas úteis de verdade. Uma cozinha em que preparo comidas que realmente gosto de comer. Às vezes, as pessoas perguntam se sinto falta de ser casado. A resposta honesta é: não. Não sinto falta daquele casamento. Não sinto falta das críticas disfarçadas de preocupação. Não sinto falta da manipulação emocional embrulhada como comunicação. Não sinto falta de me sentir um estranho dentro da própria casa. O que tenho agora é melhor. Uma vida construída em torno dos meus próprios valores, dos meus próprios interesses, das minhas próprias escolhas. Tenho amizades que não passam pelo filtro da aprovação de ninguém. Tenho hobbies que me trazem alegria de verdade, em vez de estresse sobre se são aceitáveis ou não. O tratamento de silêncio, que deveria me punir, acabou sendo o maior presente que ela já me deu. Ele me mostrou o que é liberdade. Me lembrou quem eu era por baixo de todas as concessões e acomodações. E quando ela finalmente quebrou o silêncio no 29º dia, esperando encontrar um homem destruído e pronto para se submeter, encontrou algo totalmente diferente, um homem que havia lembrado do próprio valor, recuperado seu espaço e decidido que merecia mais. A última coisa que disse a ela durante o processo de divórcio foi simples. Você queria me ensinar como é a vida sem a sua atenção. Obrigado pela lição. Foi exatamente o que eu precisava. Hoje em dia, adormeço ao som do silêncio. Não o manipulador, mas o pacífico, aquele que vem de saber que você está exatamente onde deveria estar. Comentário Reddit. Ela quis me ensinar como era viver sem a atenção dela, e acabou me ensinando como era viver em paz. Melhor aula que já tive.